Comprar o discurso de vítima vai fazer com que você permaneça sempre no mesmo lugar. E bem no início desse vídeo eu preciso falar que existe uma diferença entre o reconhecimento de uma situação específica e o vitimismo, tá? É claro que em algumas situações você vai reconhecer que você pode ter sido prejudicada ou você vai reconhecer que existem obstáculos. Mas fica aqui comigo que você vai conseguir entender bem o meu ponto de onde entra o vitimismo e o porquê que o vitimismo, para mim, é o que faz a maioria das pessoas não evoluírem, permanecerem sempre no mesmo lugar e propagarem esse discurso de coitadismo ao invés de assumir as próprias responsabilidades e o protagonismo da própria vida. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fernanda Carbosa e eu costumo dizer que aqui eu sou uma mulher compartilhando a sua jornada, suas experiências, suas ideias, seus pensamentos, buscando sempre ser uma pessoa melhor e te ajudar a te inspirar de alguma maneira para que você também seja uma pessoa melhor. Então, se alguma coisa que eu te disser aqui, se algum conteúdo meu, alguma experiência minha te ajudar de alguma maneira, meu papel está cumprido. Para começar, é claro que vão existir situações na sua vida em que você vai sentir que você foi prejudicada ou você vai sentir que alguma coisa não aconteceu como você gostaria, que alguma pessoa pode ter agido com você de uma maneira que você não esperaria que essa pessoa agiria, e tá tudo bem, isso pode acontecer, mas é diferente de assumir uma postura de estar sempre recuada por isso ou de não agir por conta disso. Então, tudo que acontece, você culpa um acontecimento, tá? Vamos supor, você teve problemas, dificuldades na sua vida durante a sua infância. E aí hoje você ainda usa isso como uma desculpa para não fazer determinadas coisas na sua vida. Então, porque quando eu era criança eu passei por determinada situação. Deixa eu trazer um exemplo aqui, eu não fechei meu diagnóstico, mas eu tenho fortes indícios de ter TDAH e durante muito tempo eu justificava erros ou dificuldades que eu tinha na minha vida, porque eu tenho TDAH, eu acho que eu tenho TDAH, então deve ser o TDAH. E não necessariamente, sabe? Muitas vezes era só realmente falta de uma ação minha, falta de uma responsabilidade minha, falta de um direcionamento, de uma clareza, de não ter tomado uma decisão no momento que eu precisaria tomar. Então a gente precisa entender que existe uma diferença entre reconhecer que sim, existem obstáculos no nosso caminho e agir apesar deles. O vitimista, ele é aquela pessoa que ele vai ver que tem um obstáculo e ele para diante do obstáculo. Enquanto do outro lado, a pessoa que você a pessoa que você deve ser é aquela que reconhece que existe obstáculo, mas que age apesar dele. Bom, começou uma obra aqui e eu espero que ela não interfira no vídeo, no áudio do vídeo. Mas vamos lá. O papel de vítima, o papel de ser a vítima da situação, de se colocar no lugar de vitimismo, ele é muito confortável, porque ele te isenta da responsabilidade. Então é muito mais fácil você falar que você foi prejudicado, que você é um coitado, que você se colocar no lugar de um coitadinho, de um pobrezinho, de uma vítima da situação, do que da pessoa que assume a responsabilidade para agir. Então, se você sempre culpa o outro, culpa o governo, culpa teu cônjuge, culpa tua namorada, teus filhos, teu chefe, teu pai, tua mãe, o mercado de trabalho ou qualquer outro fator externo que não você está sempre terceirizando as responsabilidades e nunca assumindo o protagonismo e a responsabilidade por aquilo que deve ser tomado por você. Você tem que assumir esse campo de responsabilidade. E quando você se coloca nesse lugar de vítima, vão existir muitas pessoas que vão te abraçar e te acolher. Vai existir boa parte das pessoas vão olhar para você e vão falar, coitadinho, para ele é muito difícil, para ela não foi fácil desse jeito. E é aí que mora o conforto de você se sentir abraçado por essas pessoas, porque é muito mais fácil ter esse acolhimento de ser o pobrezinho da situação do que ser a pessoa que fala, cara, não, beleza, aconteceu isso. Se foi uma circunstância, esse é um obstáculo, mas bora lá, bora para frente. O que eu faço agora? Independente do que tenha acontecido. Só que quando você decide tomar as rédeas e ser responsável, autorresponsável por tudo aquilo que acontece com você, pelo menos pela maneira como você lida com tudo que acontece com você, muitas vezes as pessoas não estão vendo isso. Muitas vezes esse papel não é visto pelo outro, não é acolhido pelo outro.
Não vai ter alguém que vai chegar e vai validar o que você está fazendo. Não vai ter alguém que vai virar e falar, caraca, olha como essa pessoa é braba. Olha só como ela dá conta dos BO dela e resolve os problemas dela sozinha. Não vai ter ninguém. Agora, quando você se faz de coitado e bota a culpa no outro, sempre vai ter alguém para virar e para confirmar que você é coitada, passar a mão na sua cabeça. E é aí que você permanece num papel de coitadismo e não sai do lugar onde você está. E não evolui. E não busca ir além. Porque quando você chama responsabilidade, muitas vezes isso nem propaga para o outro. Você nem transfere essa, não só a responsabilidade, mas o falar daquilo. Você nem comenta, você simplesmente pega para si e faz, e age. E aí isso não chega em outra pessoa. Isso não ecoa como o vitimismo ecoa e te acolhe. E que te faz ficar sempre nesse ciclo, onde você se coloca tanto como coitado, que você sempre precisa justificar o fracasso, terceirizando a culpa em outra pessoa e se coloca sempre num lugar de que para mim não dá, para mim não funciona, para mim não dá certo. E sempre vai ter alguém que vai passar a mão na tua cabeça por isso. Quando você é autorresponsável, muitas vezes você lida com esse peso, você lida com essa responsabilidade sozinho, de simplesmente fazer o que precisa fazer, simplesmente olhar para frente e seguir. E qual é o custo real disso, né? Toda vez que você se coloca nesse papel de não assumir a responsabilidade ou a culpa por alguma coisa que aconteça, ou terceirizar algo que acontece como se a culpa sempre fosse do outro, você não consegue olhar oportunidades que existem, porque você já arrumou uma justificativa para aquele acontecimento. Então você já arrumou, tem um problema, você já arrumou a solução, entre aspas, para aquele problema, e essa solução não passa por você, porque a solução é um problema do outro. Então você não consegue enxergar o que eu posso fazer mediante essa situação. Então você não consegue fazer absolutamente nada em relação a isso e automaticamente, por ter botado a culpa no outro, você não consegue enxergar uma oportunidade real que aquela situação pode estar te mostrando, pode estar sendo gerada para a sua vida. Eu gosto muito de ilustrar com a minha vida e com acontecimentos que tiveram, até relacionados ao meu universo hoje, né? Eu trabalho com digital, eu ensino outras pessoas a criarem produtos digitais e eu entrei nesse mercado justamente dessa maneira. O primeiro acesso que eu tive a um conhecimento dentro do mercado digital foi um curso que eu comprei na época. Esse curso custava R$ 8.000, hoje em dia eu acredito que seja até mais caro, de um grande expert do mercado. E eu comprei esse curso, na época, com o dinheiro que eu tinha de um carro que eu e meu marido tínhamos vendido. Parte desse dinheiro ali que era para a gente ter uma reserva de emergência, a gente resolveu investir nesse conhecimento para fazer algo diferente para mudar a nossa vida. E aí eu comecei a assistir o curso, comecei a aplicar de uma maneira meio errada, como eu achava que era, porque muita coisa eu não sabia, e não deu certo. Mas eu em nenhum momento eu olhei para o conteúdo do curso e desvalidei o que eu aprendi ali. Em nenhum momento eu falei assim, nossa, olha só o que me venderam, não dá certo. Porque aí eu poderia ter olhado para esse conteúdo e ter falado, olha só, isso que me venderam não serve para mim. Isso que me venderam é a maior furada, é a maior mentira, não vai dar certo. Porque eu fracassei, porque eu não apliquei, porque eu não persisti ali. Só que eu digo o seguinte, esse conhecimento ele abriu tanto a minha mente para o que existia, para o que tinha dentro do mercado, para o que eu poderia fazer, que a partir dele eu fui conhecendo novas coisas. Eu abri o meu olho para um mundo em que eu não sabia que existia. Eu enxerguei oportunidades que eu não conseguia enxergar e que eu não teria enxergado se eu simplesmente terceirizasse a culpa de não ter tido sucesso na primeira vez que eu tentei. Se eu simplesmente botasse a culpa do meu fracasso na pessoa em que eu comprei esse treinamento e eu não tivesse a capacidade de observar todas as oportunidades que se abriram para mim no momento em que eu adquiri aquele conhecimento, talvez hoje eu não teria a vida que eu tenho, talvez hoje eu ainda estaria ali cética em relação ao mercado digital, mas não, o que eu fiz foi assumir a responsabilidade, entender que, cara, isso aqui vai dar certo em algum momento, e hoje eu já colhi o resultado prometido do curso, muitas vezes, e talvez não tenha dado certo naquele momento, porque eu precisava me tornar a pessoa pronta para fazer aquele conhecimento dar certo. Naquele momento eu ainda não era a pessoa, eu precisava trilhar um caminho para isso.
E eu entendi isso, em nenhum momento eu enxerguei como uma culpa ou terceirizei a culpa para outra pessoa, mas entendi que eu precisava conhecer coisas novas e que aquele foi o pontapé inicial para abrir os meus olhos e me mostrar uma nova oportunidade que eu não tinha ideia de que existia e de que por isso a minha vida foi transformada. Tem um outro ponto sobre o vitimismo que é muito importante a gente frisar também. Quando você é uma pessoa que se vitimiza, normalmente isso contagia as pessoas que estão ao seu redor. Então, se você tem filhos, por exemplo, você vai tornar pessoas vitimistas. Seus filhos vão ser pessoas que se vitimizam também, porque eles cresceram vendo você se vitimizar. A não ser que eles tenham uma consciência muito grande de quebrar ciclos e tudo mais, tomara que eles tenham. Eu lembro que recentemente minha filha chegou para mim um dia falando que tudo estava dando errado para ela. Ela falou: porque a professora do inglês não me escolheu para determinada coisa. Mas por que ela não te escolheu? Não, porque fulano fez, a outra fez também. E aí na minha hora da apresentação acabou o tempo da aula. Eu falei para ela: não foi porque ela não te escolheu, foi porque tinha uma ordem. No seu momento acabou o tempo da aula. Se a dinâmica voltar, você pede para ir primeiro. E tá tudo bem. E eu não fomento esse pensamento dela se colocar nesse lugar de que ela foi prejudicada por uma coisa que foi só uma coisa da rotina, do dia que aconteceria. Eu sei que existem outras mães que às vezes eu acho até que é um surto que toma isso para si, no sentido, não, por que pro meu filho não foi. Se todo mundo da turma foi, meu filho também deveria ir. Calma, se tu não foi é porque teve algum motivo ali. Não, ninguém te odeia, entendeu? O mundo não tá contra você. E aí ela começou a vir, assim, foi uma época que ela tava vindo com muitas questões de que se colocando no lugar como se nada tivesse acontecendo dando certo para ela. E aí eu comecei a trabalhar isso na mente dela para fazer com que ela visse de outra maneira. E aí hoje eu sinto que ela consegue lidar muito melhor com isso também. Então a gente precisa também ter esse cuidado, porque quando a gente se coloca nesse papel, as pessoas ao nosso redor acabam sendo infectadas por ele também. As pessoas ao nosso redor começam a agir dessa maneira, ou às vezes as pessoas começam a ver a gente nesse papel de coitado. E eu acredito que você não queira ser uma pessoa que seja vista pelos outros como alguém que é coitado, a não ser que você esteja sempre querendo se conformar a estar no mesmo lugar. Se você é uma pessoa que está buscando crescer, evoluir, você não quer que o outro te veja dessa maneira também, como vítima, como uma pessoa que está se fazendo de coitada, que está sendo a prejudicada da situação o tempo inteiro. E agora a gente vai entrar no ponto que eu mais gosto de falar, que é sobre autorresponsabilidade. Eu acredito que essa é uma das ações nas quais eu tento basear a minha vida e sempre, tá? Isso aqui precisa ser uma constante. Você precisa estar sempre buscando olhar desta maneira. Sempre buscando olhar onde eu preciso melhorar aqui, ou o que eu preciso evoluir aqui, onde é a minha responsabilidade dentro dessa situação. Porque às vezes a gente acaba deixando passar e não assumindo, muitas vezes, parte da responsabilidade que é nossa. A autorresponsabilidade não significa se culpar por todas as coisas negativas, ruins que possam acontecer com você, mas é entender que para a maioria dessas coisas a resposta está em você. Que se existe uma resposta dentro de você, se para alguma situação existe algo que você pode fazer para que ela não seja de uma maneira negativa para você, ou que exista uma resposta dentro de você para essa determinada situação, cabe a você fazer. É uma escolha. Você pode, de repente, optar por não fazer. Mas se existe a possibilidade de você fazer algo para mudar uma situação, essa responsabilidade é sua. E não significa você se culpar por tudo que acontece, mas entender a maneira na qual você vai lidar com aquilo que acontece com você, para que as consequências dessas ações sejam diferentes e reflitam de maneira diferente. Tem uma história que é muito engraçada, que são dois filhos que foram criados por um mesmo pai bêbado. Não sei se você já ouviu falar nessa história, mas depois de algum tempo, de alguns anos, esses homens são entrevistados e aí um deles também se tornou um viciado, é um cara bêbado, é um cara que tem problemas no relacionamento e perguntam para ele o porquê que ele é assim e aí ele fala: eu não tive outra saída, o meu pai era assim, então eu me tornei essa pessoa. Eu sou um reflexo, uma vítima daquilo que eu vi meu pai sendo. Enquanto o irmão se casou, virou um homem muito bem-sucedido, cresceu, prosperou na vida dele, tem uma família, e perguntam para ele o porquê que ele é assim. E ele fala: eu não tive outra opção. Eu cresci vendo meu pai ser um homem que eu não admirava e que eu não queria ser. Então a minha única escolha foi ser diferente.
Então é entender que, tipo, o que acontece com você não é a resposta para a maneira que você vai lidar com o que acontece. Quem escolhe como vai lidar com as situações e com os acontecimentos é você. E as circunstâncias são sua responsabilidade. Eu vejo muitas pessoas insatisfeitas, por exemplo, com a vida profissional. E as pessoas chegam até mim e falam: eu estou muito satisfeita com o meu trabalho, o meu chefe me sobrecarrega, ou eu tenho uma limitação no meu trabalho, eu trabalho vendendo a minha hora ali, o serviço, e hoje eu não consigo mais crescer. Mas beleza, o que você pode fazer para mudar isso? Porque existem dois caminhos: você sempre está reclamando por algo que você está insatisfeita, ou olhar e pensar, poxa, o que eu posso fazer de diferente? Existe um caminho diferente onde eu consiga fazer algo que me dê um retorno melhor, ou que me possibilite ter mais tempo, ou que me faça me sentir mais valorizada? Beleza, existe esse caminho. Estou disposta a seguir esse caminho? O que eu posso fazer? Vou fazer. Ou não, não estou disposto. Então também eu não posso me colocar no lugar de vítima e reclamar daquilo que eu não estou disposto a mudar. Beleza, Fernanda, eu percebi que em alguns momentos da minha vida eu assumo essa postura de vítima. Como eu vou fazer para sair dessa situação? Aí é que eu vou pontuar para você o que eu busco fazer sempre e te afirmar o seguinte: muitas vezes esse é um processo que a gente precisa permanecer fazendo. Não é automático. Então vão existir situações, é claro, que eu olho e que eu tendo a me vitimizar, mas aí eu percebo que eu estou fazendo isso e tomo as rédeas novamente. Então o primeiro passo é você nomear isso, quando você entender quando tem uma circunstância que aconteceu com você e que você está usando essa circunstância como uma desculpa. O segundo ponto é parar de se questionar o porquê que isso não está dando certo para mim, o porquê que para mim não funciona, parar de se colocar nesse lugar aí de vítima e começar a se questionar o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer para mudar essa situação. Depois você precisa começar a reconhecer que muitas vezes você está usando o vitimismo para ser acolhida em algum momento, para que alguém te abrace e fale, ai, tá tudo bem, você é uma coitada mesmo. E sair dessa postura. Sair dessa postura de vítima, e mesmo que você não tenha, às vezes, com quem compartilhar o peso das responsabilidades que você assume, o peso da tua autorresponsabilidade, mas você não aceitar estar no lugar de coitadismo. E por fim, você sempre tá atenta a tudo isso para que você tome ações de autorresponsabilidade, até que isso se torne um hábito na sua vida. Você vai entender que muitas vezes você precisa tomar a consciência novamente para que isso se torne algo mais natural. Muitas vezes você vai olhar e você vai perceber que, caramba, eu voltei a me colocar nesse lugar. Então você precisa olhar, tá sempre olhando para dentro de si e tentando entender ali e qual é o ponto que você precisa reassumir as rédeas para que essa nova postura vire uma identidade, para que você deixe de ser essa pessoa que está sempre se colocando no papel de vítima e buscando estar no papel mais de protagonismo mesmo, de quem está chamando a responsabilidade para si, de quem tá sendo de fato autorresponsável pela vida e pela pessoa que está se tornando. E sim, muitas vezes esse é um assunto desconfortável, porque lidar com a verdade, lidar com as nossas sombras é desconfortável, mas pode ter certeza que é o tipo de assunto que faz com que a gente evolua. E como eu sempre digo, para mim, a autorresponsabilidade eu boto dois fatores, tá? É a autorresponsabilidade de ser uma pessoa autodidata, mas eu acho que uma coisa está completamente relacionada à outra. Quando você se responsabiliza por aquilo que você tem que fazer, pelas suas decisões, pelas ações, pelo que você quer, pela vida que você quer, é inevitável que você siga por um caminho que você vai evoluir. Agora, quando você se coloca sempre nesse papel de terceirizar a culpa ou tentar achar culpados para tudo que acontece com você e para justificar todos os seus fracassos, você simplesmente está dizendo para si mesmo assim, olha, eu quero ficar aqui nesse lugar porque a culpa não é minha, a culpa é do outro. O outro é responsável por isso. Eu vou ficar aqui parada nesse lugar porque o que aconteceu comigo é culpa do outro. Então você sempre está justificando e assumindo que você não vai evoluir, você não vai para frente. Então é desconfortável lidar com isso. É desconfortável olhar para si e falar, cara, eu preciso mudar isso. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. E para finalizar, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que ele tenha te dado algum insight, que ele tenha te dado algum start para que você consiga mudar alguma coisa em você que te ajude a ser uma pessoa, uma mulher, uma profissional melhor. Se você gostou, me deixa saber, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrita. Um beijo e até o próximo vídeo.